Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem teve aí a primeira reunião dos conselheiros e beneméritos do Vasco, debatendo aí a respeito da SAF, e também os executivos da 777 Partners gravaram um vídeo e mandaram aí pro Vasco, cara. A gente vai trazer aqui pra você que não viu, assistir aí o que disse o Josh Wonder a respeito do Vasco, o que ele quer implementar dentro do clube. Vamos falar desse assunto também, vamos falar de mais uma saída de um jogador do Vasco e também a situação de reforço. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo aí todos os dias aqui no nosso canal. Dá essa moral aí se você é novo por aqui. Só clicar no inscreva-se, é de graça, ajuda aí a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco se prepara para o jogo de amanhã às 4h30 da tarde contra o Criciúma, fora de casa, né? O Vasco segue na segunda colocação da Série B com 31 pontos, correndo seríssimo risco de ser ultrapassado pelo Bahia nessa rodada, caso tropece frente ao Criciúma e o clube baiano vença seu jogo, ultrapassará o Vasco e o Vasco cairá para a terceira colocação na tabela. O Bahia que tem uma vitória a mais com o Vasco, critério de desempate nessa Série B. O Criciúma, adversário do Vasco, é o quinto colocado com 23 pontos, bem numa crescente muito grande aí no campeonato e com certeza vai oferecer muitos perigos ao Vasco. Além do mais, o Vasco não terá o Nenê para essa partida. Foi divulgada a lista dos jogadores relacionados e o Nenê não viajou com a delegação do Vasco para Santa Catarina. Quem também será desfalque, o lateral direito Gabriel Dias, além de dois jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Gabriel Peck e também o Edmar. E existe a possibilidade do técnico Maurício Souza entrar com 3 zagueiros nessa partida. A gente que falou no início dessa semana, né, que o Vasco poderia sim começar a partida jogando com 3 zagueiros e parece que vai ser confirmado sim esse esquema. Na minha opinião, não é o momento de fazer alteração no esquema tático do Vasco, um esquema que já vinha dando certo. O cara que não tem experiência nenhuma quer mexer no esquema tático que já estava dando resultado, né? Que ele conseguiu destruir aquele esquema tático, né? Os 2 últimos jogos do Vasco foram resultados que foram para conta, obviamente, do técnico Maurício Souza. E claro, também a gente sabe das limitações do elenco do Vasco. Esse mesmo elenco estava invicto a 14 jogos até a chegada do técnico Maurício Souza. E o provável Vasco deverá ser Thiago Rodrigues, a zaga com Danilo Boza, Juan Quinteiro e também o Anderson Conceição. Os laterais mais avançados, né? Léo Matos, mantido no time titular pela direita, e o Riquelme de volta ao time titular no lugar do Edmar, que, como eu disse, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai jogar ali pelo lado esquerdo. No meio campo, Yuri Lara, Andrei Santos. Na criação, mais uma vez, o Carlos Palácio. E o ataque com Figueiredo, possivelmente Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo aí para vencer o Criciúma amanhã, porque só a vitória interessa. 2 jogos sem vitória. O Vasco de 6 pontos somou apenas 1. Tá na hora de recuperar esses pontos perdidos. E nada melhor do que vencer um adversário direto fora de casa. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo de amanhã, se você acredita numa boa vitória do Vasco. Na minha opinião, vai ser 2-1 Vasco, cara. Vai ser suado, vai ser na raça. E o Vasco vai conseguir essa vitória aí, porque o Criciúma vai ser um adversário muito chato pro Vasco, como foi o Novo Horizontino, principalmente, né? Adversário que ofereceu maiores dificuldades ao Vasco. O Vasco não viu a cor da bola naquele jogo, o último jogo que o Vasco fez fora de casa, e deu aquele vexame no domingo contra o Sport no Maracanã. Maracanã com mais de 65 mil torcedores, e o Vasco joga de maneira patética aquele jogo, né? É difícil, cara, é difícil. Eu tô inconformado ainda com a presença desse treinador no Vasco, cara. Não consigo entender o critério dessa contratação e, obviamente, tudo isso vai pra conta do Caso Brasil. Bom, pessoal, ontem teve aí o debate da SAF lá no Vasco, né, cara? O Conselho Deliberativo do Vasco convocou os beneméritos e também os conselheiros do clube para falarem sobre a SAF, tirar algumas dúvidas. Houve diversas dúvidas, algumas críticas, né? Que o Vasco não vale somente 700 milhões, que se tivesse na primeira divisão valeria muito mais. Logicamente, né, cara? O Vasco está falido. Não tem como a empresa chegar num clube que está falido, pagar mais de 1 bilhão, pagar 2 bilhões, como eu vi alguns caras falando isso lá na Vasco TV ontem, velho. Não tem condição, mano. Vamos traduzir o Vasco para uma empresa, né? O Vasco é uma empresa falida, a empresa faliu. Os caras estão tentando resgatar essa empresa para voltar aos dias de glória, né? É isso que a 777 Partners está entendendo primeiramente, e por isso a oferta de 70% por 700 milhões de reais. Minha opinião é justa. Obviamente o Vasco vale mais pela sua história, mas no século 21, em 2022,
o Vasco conquistou o quê, meu amigo? Uma Copa do Brasil e 2 campeonatos carioca. E sem falar em 4 rebaixamentos, né? Que credenciou o Vasco mais ainda a chegar mais perto da falência. E você quer que o Vasco seja vendido por 2 bilhões de reais, cara? 1,5 bilhão, 1 bilhão, sei lá quanto, cara? É difícil, mano. Pra falar a verdade, é difícil achar esse valor pra qualquer time aqui no futebol brasileiro. Mas a gente sabe como que é o ser humano e principalmente alguns vascaínos, né? Que tentam atrapalhar de tudo o segmento do clube, a saúde do clube, né, cara? O Vasco precisando urgente dessa SAF. O torcedor não aguenta mais, está jogando a sua 5ª Série B na história. 5ª Série B, e os caras ainda têm coragem de defender esse modelo ridículo, esse modelo presidencial do Vasco, cara. É ridículo, é podre essa política do Vasco. Muitos babacas estão querendo atrapalhar a SAF no clube, né? Mas ontem também teve participação aí dos integrantes da 777 Partners. Josh Wander, proprietário da empresa, falou a respeito, mandou um recado para os torcedores vascaínos. Vamos acompanhar o que disse aí mais uma vez o dono da 777 Partners. I am here to promise you that it will be the exact same with Vasco. Our primary goal is to preserve Vasco's history and identity while ensuring that the club has all of the tools and structure in place to succeed both on and off the pitch for many years to come. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. We know how much each and every one of you care about this club and its future. That's why we want to work together to build on the solid foundation you and others have created over the past decades. I look forward to seeing all of you in a few short weeks. In the meantime, our team will take you through the details of our vision. Thank you, and see you soon at São Januário. Pois é, pessoal, ficou bem claro para todo mundo ontem, né, o que eles desejam implantar no Vasco. Também teve algumas dúvidas quanto a São Januário, que poderia acontecer uma reforma por parte da 777 Partners, e o nosso estádio São Januário seria dos norte-americanos. O que a 777 Partners pretende fazer é alugar São Januário e se for preciso fará algumas melhorias, né? Obviamente deverá descontando nesse aluguel. Eu acredito que seja esse o modelo que será implementado caso eles tenham interesse em ampliar São Januário. De acordo com as informações que foram dadas ontem, os norte-americanos entendem que São Januário deveria ter no mínimo a capacidade para 40 mil pessoas. Todos os jogos certamente a procura será alta e vai encher os 40 mil tranquilamente, né? A gente sabe disso porque o torcedor vascaíno ele é diferenciado de todos. Mas ao todo eu gostei sim do que foi explicado. Eu acho que tem muita gente querendo tumultuar, é muita perguntinha, é muito detalhezinho que o cara quer saber. Ah, e o sócio? Ah, e o jogador da base? Ah, fulano e ciclano? Isso aí, meu amigo, é com o tempo. Não tem como resolver tudo isso de uma noite pro dia. O principal é o Vasco ser vendido. Vai ser vendido por pessoas capacitadas, pessoas que já gerem times de futebol. Não são paraquedistas que caíram do nada nesse mercado. Os caras têm dinheiro, os caras têm poder. É isso que o Vasco precisa, mano. O Vasco precisa acordar pra vida, acabar com esse mimimi, acabar com esse bando de gente que atrapalha a vida do Vasco. Minha opinião, eu sou SAF sim, SAF hoje, SAF ontem, SAF amanhã e SAF sempre. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação aí envolvendo os norte-americanos e a venda do Vasco. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aí da negociação do meio-campista MT com o Goiás. O jogador de 21 anos está a um passo de deixar o clube. Como a gente falou aqui da barca que iria acontecer no Vasco, né? O primeiro já foi, né? O Isaac saiu do Vasco e vai fechar com o Guarani. Agora o MT, mais um que estava integrando a lista de dispensa, deverá ir por empréstimo ao Goiás. Conversas avançaram bastante nas últimas horas a ponto do jogador ficar de fora da relação da partida de amanhã contra o Criciúma. O curioso é que durante essa semana o MT chegou até a ser testado entre os titulares, mas está aí a um passo de deixar o clube. O Vasco também teria informado que não negocia a contratação do atacante Igor Jesus. Esse nome está totalmente descartado pela diretoria do Vasco e o torcedor segue aí esperando reforço, né? Todos os times estão contratando jogadores e o Vasco está só de boa. Só na praia, tá tudo certo. O Vasco é o Cruzeiro da Série B, né? Tá lá disparado, não tem chance de permanecer mais um ano na Série B, né? Parece que tá tudo lindo. O Vasco precisa agir, precisa correr atrás. Não temos centroavantes, não temos atacantes de lado, precisa reforçar pelo menos de 4 a 5 reforços esse time aí. Até agora, nada do Vasco reforçar a equipe. Porque pelo que eu estou entendendo, esse processo da SAF vai demorar, amigo. Não acredito que vai ser tudo finalizado no final desse mês de julho. E pode ser que o Vasco
sofra mais uma vez nessa Série B, caso não contrate jogadores, né? Que é muita gente querendo atrapalhar a vida do Vasco, o prosseguimento das coisas do Vasco. É muita coisa, cara. Isso daí leva certo tempo. Até que o Vasco mate a fome de todas essas pessoas, né? Entregando o que elas querem ouvir, vai demorar muito tempo. E com certeza eu não duvido que isso vai se arrastar até o final da temporada e somente em 2023 os norte-americanos vão assumir o clube. Mas enquanto isso só resta o torcedor aguardar e esperar, esperançoso por um milagre, né? Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito da saída do MT e também a busca de reforço do Vasco, que até agora nada está acontecendo no nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!